quem quer ser missionário só não pode ser uma coisa, quer ser cabeção dura, né? Quer ser rígido, quer ser gelo, pedra. Não. Não dá para ser missionário se achando o umbigo da sociedade. Eu gosto de falar que quem não tem história para contar é porque vai virar nota de rodapé na história dos outros. E é desse jeito um pouco diferente que eu começo o inverso hoje com você, com uma roupa um pouco diferente, exatamente para fazer você pensar nas histórias para contar que você ainda pode ter. Nunca é tarde para sair da cama, do sofazão, da indiferença, da zona de conforto e arriscar fazer algo extraordinário para Deus, apressando a volta de Jesus. E é nesse inverso de hoje que estamos aqui com convidados extraordinários que tem muita história para contar. E você já vem comigo porque já sabe, né? Inverso porque no mundo de ponta cabeça, quando a gente vira as coisas no sentido certo, a gente aponta para o céu. E é isso mesmo, quando a gente pensa de um jeito invertido com a palavra de Deus, remando contra a correnteza, sendo minoria na maioria, a gente vai na direção do certo. E o inverso alcança todas as gerações, mas sobretudo a gente quer alcançar você nessa fase de idade que pode ter muita, mas muita história para contar. Então bem-vindo ao inverso, participa com a gente, dá aquele likezinho, comenta, compartilha, reage, vem com a gente, porque aqui é papo bacana e papo de gente que tá viajando, tá contando história, tá se colocando nas mãos de Deus. E eu já começo com vocês que estão aqui com a gente. Olha que grupo bacana. Take aberto aqui para mostrar a nossa turma, dá um tchauzinho ali para aquela câmera ali, gente, ó, você já vai entender porque estamos com esse povo aqui e eu vou começar o direto com o pastor Everton, porque daí você vai dar uma introdução, Everton, e depois vamos escutar quem são esses dois digníssimos que estão aqui com a gente, que já são heróis, né? Vamos lá, bem-vindo ao inverso, meu amigão. Valeu, brother. Pastor Adailson, uma alegria estar com vocês aqui novamente. A última vez o tema era sobre o inferno e agora eu Foi assim, cara? Você estreou no inferno aqui. Agora não, eu fico feliz porque a gente foi para uma outra temática. Essa é a tua área, essa né, aqui, o coração pulsa mais forte. É um tema muito gostoso da gente falar de voluntariado, missão e como os jovens podem se engajar nesse projeto maravilhoso que é o Serviço Voluntário Adventista e ser a mão de Deus para abençoar outras pessoas. Então, uma honra estar com você novamente aí. Imagina o povo da produção no último episódio. Olha, você é um especialista num assunto, vamos chamar você para falar sobre o inferno. Não, amigo, você tá aqui porque você é um especialista de missão, né? Quanto tempo já tá aqui com a gente, Everton? Já faz um tempinho. Na União Central Brasileira está 10 meses. Ah, não fez um ano. Não, fevereiro, próximo ano. Brother, mas já fez muita coisa, hein? Parecia que já eram uns 2, 3 anos. Rapaz, passou muito rápido aí. Tá. A igreja é dinâmica, né? Muitas atividades, eventos. Conta pra gente nesses 10 meses. Primeiro, o que é o seu trabalho? Pra quem não assistiu o outro episódio, vai lá, assiste o episódio do inferno, mas esse aqui vai ser bem mais especial, bem mais leve, né? Conta pra gente um pouquinho do que é a tua área de ação, se tiver alguns números pra compartilhar conosco. Eu sei que esse ano você já viajou pra alguns lugares bacanas, aí fala pra gente um pouquinho, Everton, a tua atribuição tão especial na igreja. Maravilha. Eu atualmente, pastor, tenho trabalhado aqui junto à Secretaria da União Central Brasileira. A Secretaria ela tem 3 áreas, técnica, administrativa e missionária. Então eu sou secretário assistente do pastor Charles Rampanelli. Certo. E cuido especialmente da parte de missão. E essa parte de missão ela envolve 2 áreas. O Serviço Voluntário Adventista, que é enviar jovens para o mundo, e a parte do reencontro, que é resgatar pessoas que se afastaram da igreja. Tá. Dentro do Serviço Voluntário Adventista, nós temos uma gama muito grande. Mas assim, se eu tivesse que resumir em uma palavra, qual que é a essência? É envio. Esse é o objetivo. Então, nós fazemos ações, eventos, capacitação, recrutamento para enviar jovens para o mundo todo. E esse ano, 10 meses aí, a gente tem muito o que celebrar. Nós tivemos, pastor, aqui no estado de São Paulo, 20 escolas de missão. 20 escolas. Escolas de missão. São polos onde esses jovens vão participar de um programa dirigido, baseado num livro chamado Passaporte para Missão. E ali eles vão se preparar para irem para uma experiência transcultural. E dessas 20 escolas, foram 811 formandos.
811 jovens preparados para a missão transcultural. Isso. Eu estou curioso porque, veja, quem conhece um pouquinho mais a geografia da Igreja Adventista no estado de São Paulo, a gente sempre menciona que temos 8 sedes regionais. Se temos 20 escolas, então dá mais de 2 a 3 escolas por sede, que nós chamamos de associações ou campos. Perfeito, é isso mesmo. É tudo isso. Tudo isso. Achei que era uma por campo. Pela graça de Deus, acabamos enviando 44 jovens. Eles já foram? Eles já foram. Estão nesse momento no campo missionário, trabalhando como voluntários, atendendo em várias frentes. Alguns estão sendo professores de inglês em algumas instituições, ajudando na área de saúde, ajudando diretamente na área bíblica. Que regiões do mundo eles estão nesse momento? Que vem na sua cabeça assim? Ok, eu tenho aqui as informações. Nós enviamos esses 44 e eles estão em 10 países diferentes. Nós temos gente na Dinamarca, no Chile, na Espanha, no Líbano, na Áustria, no Uruguai, nos Estados Unidos, no Egito, na Tailândia e na Rússia. É mesmo? Então, você abre o mapa aqui do estado de São Paulo, a gente vê flechinhas para todo canto. Mas aí. Tá na Rússia, tem que falar russo ou vai lá para aprender o russo? Olha, ele acaba se misturando ali, aprendendo a língua local, mas o ponto de partida é o inglês. É o inglês. Okay. Então, aqui já fica a primeira dica. Nós temos até um professor aí conosco, tradutor e intérprete, está se formando agora, o Gabriel. O inglês é a porta de entrada para quem quer viver essa experiência transcultural. Então, já fica aqui um conselho. Se você está estudando aí e quer viver a missão de forma diferente, num país diferente, vai pro inglês porque é a porta de entrada mesmo. E você nesses 10 meses? Nós nos vimos ali no escritório em alguns momentos, mas em muitos momentos, cadê o Everton? Tá aqui, tá lá. É legal contar um pouquinho por onde você andou nesse ano, alguns lugares que você foi aí, exatamente para fazer a organização de todas essas missões, né? Sim, olha. Pastor, eu tive a alegria de acompanhar um grupo de 11 jovens que nós enviamos pro Líbano. Mas foi o Líbano? Isso, então passei ali no Líbano, onde esses jovens, eles ficaram de agosto até dezembro, fazendo ali uma escola de imersão avançada, uma escola de missão avançada, uma imersão mesmo, e também eles ficaram aprimorando o inglês, porque a partir de janeiro de 2026, eles vão servir em outros países também como Líbano voluntários. Como um hub e lá outro campo. Perfeito. Então eu fui acompanhar o grupo e conhecer os projetos que eles vão servir. Aí do Líbano eu passei no Egito, conheci 9 projetos. Ali no Cairo nós temos projetos variados, alguns para atender os refugiados sudaneses, outros para trabalharem com os próprios egípcios mesmo. Então foram projetos muito especiais, inclusive um deles, o nosso amigo Gabriel vai estar servindo ali. Tive também a oportunidade de estar num grande congresso esse ano no Chile. Fala do Chile. No Chile nós tivemos aqui o chamado IUGO. É um evento de missão e foi reunido mais de 4.000 jovens dos países aqui da divisão sul-americana. E esses jovens tiveram ali também a experiência de imersão para preparo para a missão. Então tivemos workshops, palestras, interação. E foi um momento muito especial. Fomos com uma delegação muito grande aqui da União Central Brasileira. Nossa delegação contou com 245 participantes. 200, uma das maiores, então, Sim, da América do Sul. Tirando os anfitriões, né? O Chile foi a maior delegação da divisão. Para quem não conhece essas siglas, IUGO, OIM, tudo igual? Qual que é a diferença? Não, são diferentes. O IUGO, então, é um projeto, vamos dizer assim, é um congresso missionário. Ele acontece a cada 4 anos, agora vai reduzir a cada 3 anos. Okay. E reúne jovens de toda a divisão sul-americana. Então, é um evento específico, estratégico para preparo para a missão. Agora, OIM é um projeto de serviço por 1 ano. Esses jovens podem, junto ao Ministério Jovem, né, que é uma área da Igreja Adventista, eles podem se cadastrar e servir por 1 ano em algum local também. Então, tem vários ministérios jovens e eles vão dando oportunidades de serviço também para o serviço de 1 ano. Everton, legal ter você. Olha, gente, olha bem pra cara desse camarada aqui, porque ele é a bênção para você que está aqui próximo ao estado de São Paulo. A gente sabe que tem muita gente, tem um carinho, uma vontade de ter histórias para contar. Foi o que eu te expliquei. Para de virar nota de rodapé na história do outro. É você com a tua história, é você com o teu desafio, é você com a tua luta, é você com o teu vale e com o teu cume, mas é você com o teu Deus. Então, amigo Everton, aqui a gente tem alguém que está vivendo para realmente abençoar as novas gerações a serem essa geração de ousadia, né? De incomodar, de sair da zona de conforto, de ter história, de revolucionar com atitude uma artéria missionária que certamente tem no coração de todo mundo
Só falta a gente pôr atenção nisso, né? Com certeza. Bom, Everton, vamos falar menos e ouvir esses dois aqui, Isso que agora aí. eu quero ouvir de vocês, que são a razão de estarmos aqui hoje fazendo essa super propaganda do voluntariado, da missão transcultural, de você poder se entregar para Deus. E eu já começo com você, que já foi falado aqui o nome 2, 3 vezes, né? Então, meu amigo Rodrigo, Gabriel. 2, 3 vezes eu sei o nome errado. Não corta, pode deixar, porque isso aqui é podcast. Gabrielzão, me diz então quem é Gabriel, o que você faz, sonha e para onde você tá indo, né? Meu nome é Gabriel Henrique, eu sou natural do Rio de Janeiro. Tá. Eu estudo aqui no NASP Engenheiro Coelho, eu tô me formando próximo domingo agora, se Deus quiser. Domingo já, É a minha formatura. Quando tivermos no ar com esse evento, então já vai ter se formado, então Sim. Parabéns, meu amigo. Tô me formando em tradutor e intérprete. Tá bom. Também já fui aluno de teologia, não concluí a graduação ainda de teologia, mas o principal é eu servi como voluntário, missionário no Egito durante 2 anos. Você vai entregar 2 anos pro Egito? Eu já servi. Você já foi, tá? De 2023 a 2025, eu voltei pro Brasil tem 3 ou 4 meses para terminar a graduação em tradutor. E em janeiro agora eu tô para voltar para lá também para continuar o trabalho. Agora por tempo indeterminado, não tem. Então 2 anos lá, voltou, graduou Terminei, e agora vou voltar de pra lá cá. para algum outro Isso. lugar do mundo, a ideia é cada vez servir mais. Sim. Então o plano agora é servir como missionário a longo prazo, né? Eu Olha aí, trabalho num Gabriel. projeto que eu não posso falar o nome por questões é um contexto meio complicado. Explica um pouquinho mais isso, que o povo às vezes acha que é exagero. A fotinha não é- com a não tarja é. preta, não pode dizer o país, não pode dizer o nome. Mas pra que isso é tão perigoso assim? Fala um O pouquinho. Egito em si é um país muito grande, tem 110, 115 milhões de pessoas. Só que disso 90% é muçulmano. O governo é um regime militar, então é bem fechado para pregação do evangelho e tudo mais. E o projeto que eu trabalho é um projeto com alunos muçulmanos. Então, boa parte, 95% dos meus alunos são muçulmanos. Tem uma porcentagem pequena que são cristãos ortodoxos coptas. É uma linha ortodoxa do catolicismo, específica do Egito, mas são bem poucos. A maior parte são muçulmanos. E você não identifica então detalhes por uma Eu não questão posso, de exatamente. proteção. Tanto minha, porque eu vou voltar Claro para lá que em sim. poucas semanas, e também dos missionários que estão lá agora, porque eles continuam trabalhando com os alunos, então por isso a gente evita falar o nome, exatamente muitos detalhes do projeto, mas é um projeto que trabalha principalmente com ensino de inglês. Então eu fui para lá para ser professor de inglês, já era o que eu estava estudando aqui no Brasil, então eu juntei o útil ao agradável, pude servir lá, vou continuar servindo também como professor, mas o intuito é sempre a gente fazer o trabalho missionário. Então a gente usa as aulas de inglês, o contato que a gente tem com esportes e, enfim, diversas outras coisas, para poder fazer contato com as pessoas. Então a aula de inglês é o anzol. É o É a anzol, maneira de exatamente. você chegar ao coração das pessoas. Das aulas eu falo vamos jogar bola, vamos tomar um café. Aqui, Sim. café aqui no Brasil não é comum, mas no mundo árabe é Sim, muito sim. forte. Então, sei lá, um chá preto que é muito comum lá. Vamos sair, vamos conhecer um lugar novo e a gente vai fazendo amizade. Disso eu vou compartilhando da minha vida, a pessoa vai compartilhando da dela. Enfim, a gente vai tendo conversas espirituais e assim a gente vai avançando com a obra. Que legal, meu amigo. A gente fez alguns programas atrás sobre culturas diferentes. Sim. Então, isso que você comentou, a cultura do Egito, algumas coisas, hábitos culturais, gastronômicos. Quem quer ser missionário só não pode ser uma coisa, quer ser cabeção dura, né? Não pode. Quer ser rígido, quer ser gelo, pedra. Não. Flexibilidade, elasticidade, sem abrir mão de princípio, porque isso já é outro assunto. Temos mais de 30 podcasts para você ver como que a gente defende a Bíblia, a verdade, a doutrina, os mandamentos. Isso é inegociável. Porém, quando parte do princípio para cultura e para você ser um missionário, tem que ser flexível. Você precisa Tem que entender o que é o mundo princípio, diferente. o que é periférico, o que você Exatamente. pode Não abrir dá mão, para não ser pode. missionário se achando o umbigo da sociedade. Você é mais um para conhecer tantos outros uns com sua característica, com seus sobrenomes, com suas nacionalidades. E por isso, meu amigo, eu já vou aqui para Araceli, já fala porque essa camisa, já fala porque esse sotaque diferente. Quem é Araceli? Bem-vinda, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade de poder participar aqui em Inverso. Bom, meu nome é Araceli Espinosa, eu sou voluntária aqui no NASP como preceptora, mas o ano passado também fui voluntária no projeto OIN da Divisão Sul-Americana em São Paulo, Tatuapé. Você foi do OIN,
olha que legal. Da versão divisão sul-americana, então. Sim, da divisão sul-americana. Ok, que é todo o estado, que é toda a América do Sul, tá? Pra quem não conhece a divisão sul-americana, América do Sul, só tirando ali Colômbia e Venezuela, as Guianas, mas é grande parte da América do Sul. Então você ficou um ano já entregando a vida pra Deus ali na missão direta. É mesmo, E em né? São Paulo. Em São Paulo. Uma floresta de concreto. É, muito prédio. É. Nossa, quando eu cheguei aqui, tinha um monte de prédios, né? Totalmente diferente ao meu país. De onde você veio? Vamos lá. Eu sou do Peru. Sou do Peru. Sou originária de Cusco, mas nesse momento minha família mora em Arequipa. Então Mas você, então, tua infância foi em Cusco? É Moquegua. Moquegua é de Poço Arequipa. Mas e Cusco, qual que é a tua relação? Nasci aí. Nasceu. Porque, gente, Cusco, porque eu conheço Cusco, dali você pega um trenzinho, né? E você vai para um lugar mundialmente conhecido, né? Como Machu Picchu, né? É mesmo. Então você veio de lá. Tá legal. Venho de lá, Tá né? bom. E minha experiência aqui no Brasil foi de muita aprendizagem, sabe? Porque ainda assim que Peru e Brasil estão bem pertinho, tem muitas diferenças. Inclusive, estava falando aí, né, com o pastor Everton, aqui também com o Gabriel, que quando eu cheguei aqui, eu já tinha vindo aqui com o português, já aprendendo já a língua. Só que quando eu cheguei aqui, eu não me conseguia comunicar. Que ótimo. Porque os brasileiros, primeiro porque tem muitos estados, Sim. tem muitas gírias. E esse é o primeiro desafio, se comunicar com as outras pessoas, né? No primeiro projeto também que eu participei, a gente se comunicava muito com as pessoas que moravam em Tatuapé. Nós visitávamos as casas, falávamos com as pessoas. Algumas pessoas eram amáveis, outras pessoas não eram tão amáveis. Mas uma coisa que também aprendi aí é que ninguém sabe quem está de trás dessa porta. Podemos ver casas muito bonitas, muito lindas, mas tem gente que está sofrendo de trás dessa porta e que está precisando de alguém para esperança, sabe? Que alguém lhe possa levar esperança. Araceli, então você veio do Peru, pegando aí um portunhol, falando, chega ali em São Paulo, na região mais populosa da cidade de São Paulo, que é a cidade mais populosa da América do Sul, e tentando ser missionária, e ainda o povo paulista falando bem devagar para você, porque você tenta entender tudo. Eu tô entendendo nada, né? Que interessante. E aí, como é que foi quando terminou um ano, já no português mais tranquilo, e histórias para contar? Valeu? Sim, com certeza. Quando terminou esse ano, né, no OIN, depois recebi o chamado, né, para vir agora ao NASP. E agora minhas atividades é já mais o foco de cuidar as meninas. Sim. Em especial as meninas de ensino médio, né? E também são outros desafios, porque são meninas adolescentes que estão crescendo, que precisam de outros cuidados, precisam, às vezes, de que as meninas, sabe, sejam escutadas, sejam ouvidas. Às vezes, com só falar, e como você está? Você está bem? Como está? E lembrar desses pequenos detalhes ajuda muito. Você está estudando, fazendo faculdade? Sim. Já se formou? Não. Eu já estudei já indústria alimentária, sou formada lá no você Peru. já é formada, não? Tá. E meu segundo curso é psicologia, que estou estudando. Segunda faculdade, então, Sim. psicologia. Agora, Celi, como é que você aguenta ser preceptora? Esse é uma função, esse é um trabalho que eu falo, Senhor Deus, lá no céu vai ter uma vista para o mar de vidro, porque não é possível. Quantas alunas você tem hoje ali internas? Mira, meninas de ensino médio são aproximadamente 40 meninas. 40. Mas, em geral, são umas 450 meninas, ensino superior e ensino médio. Então, E você lida com as novas gerações, sendo praticamente uma nova geração parte também, né? Porque olha, que desafio bacana. Mas conta a história, né? Para conhecer as lutas de alunas que vêm para um internato e um adolescente na fase mais vulcânica da vida, e você ali sendo uma inspiração para elas, sem dúvida, né? Sim, são muitos desafios. A vezes, eu peço muitas vezes para Deus e falo, Senhor, me ajude. Porque às vezes tem muitos temas, tem muitos casos para tratar. E às vezes eu falo, Senhor, sou novinha, me ajude, por favor, para poder ser assertiva. E eu acho que este ano aprendi muito isso. A ser assertiva, poder falar, né? E porque é bom falar, isso é bom, isso não é bom. Sabes, é conduzir as meninas por esse lado. Porque, tipo, eu já tenho um pouquinho mais de anos que as meninas de ensino médio, Você né? deve ter o quê? Uns 17 anos, 18? Não, eu tenho 24. 24, olha aí, Isabelle, olha aí, ó, 24 anos ali, ó, que coisa. Então, com a experiência que tenho, tento aí guiar as meninas. E, sobretudo, sabes, eu me
coloco na posição delas, porque no momento eu tive 19, Sim. tive 17, né? Mas você tá só o quê? 4, 5 anos à frente. Então você consegue falar praticamente no mesmo barco, na mesma geração. Olha, sério, isso aí é uma bênção de Deus, né, Gabriel? Vocês poderem usar o dom da juventude, né? A gente também é jovem, né, Everton? Eu sou mais jovem que você ainda, muito mais, né? Mas no meu cinquentinha, que já pesa, eu fico pensando, Senhor, que bênção poder ter 24 anos. E você dizer assim, cara, ainda eu posso influenciar, não com a experiência, mas ainda com a identificação absoluta da idade, né? Então, como é importante isso? E isso passa. Depois chega aqui na fase que é boa demais. Eu amo e me sinto jovem, mas agora já é um pouquinho mais de passar a experiência. Mas quando vocês podem remar junto na mesma década, né, na mesma fase de história, isso aí é um chamado de Deus. Por isso, né, pastor, eu fico pensando como o inimigo quer estragar, quer que não exista Gabriel, que não exista Araceli, que vocês não existam. O inimigo não quer que vocês existam, porque é um incômodo ter jovens com essa energia para dizer, amigo, eu vou sair da zona de conforto. E né? até com coisas boas, por exemplo, você tem gente que não vou trabalhar como voluntário, missionário, porque tem meu emprego, tem, sei lá, talvez um namorado, namorada, enfim, tem algumas coisas que me seguram. E são coisas boas, né? Coisas válidas que todo mundo busca. Mas alguns até me perguntam, nossa, você ficou 2 anos no Egito? Como é que você aguentou? Como é que você... Agora você voltou, você ainda quer voltar pra lá? Só que eu não vejo como 2 anos que eu perdi na minha vida. Não foram 2 anos que eu perdi, foram 2 anos que eu investi e que particularmente mudaram toda a minha trajetória, do que eu planejo, meu plano de vida, plano de carreira. Então eu nunca diria, eu perdi 2 anos no Egito, nunca. Então, apesar de essas coisas também serem válidas, eu acho que o trabalho voluntário te dá um propósito. E eu acho que a nossa geração, eu acho que busca isso, né? Ter um propósito, ter uma missão própria, entender o que Deus deseja de mim, o que Ele quer que eu faça. Então eu acho que isso traz isso pra gente, o voluntariado traz isso com certeza. Gente, quem não vive pelo propósito do bem acaba se enganando com as propostas do mal, né? Então é viver pelo propósito ou pela proposta. A proposta tem o tempo todo. E vocês tiveram propostas para uma série de outras coisas, mas o propósito vem antes, né? Então já estou sentindo aqui que nós vamos hoje ter um monte de voluntários missionários aí entrando em contato com a gente depois desse nosso podcast. Vem para cá, Super Jaque, nossa produtora, com esta caixa misteriosa, gente. O assunto vocês já sabem que é missão, é voluntariado, então hoje não estamos escondendo nada do assunto, mas dentro dessa caixa tem alguma coisa que eu também não sei, tá? Elas nunca me mostram o que tem, eu fico na mesma escuridão aí que vocês, não saber. Então a hora que eu abrir essa caixa, no assunto que nós estamos conversando, o que vier na mente de vocês, eu quero ouvir, tá bom? Vamos junto, 1, 2, 3 e... Olha! Ok, ó, tá vendo aqui a equipe, tá vendo aqui, ó? Temos algumas ferramentas. Confesso que ainda não captei muito a ideia, produção. Vamos ver se eles me ajudam. O que isso aqui tem a ver com o nosso assunto? Bem, posso começar aqui, pastor? Bora, Everton. Olhando aqui, nós temos ferramentas, né? São instrumentos importantes para fazer uma grande obra. Nenhuma grande obra ela é feita se não tiver aí uma ferramenta adequada. Às vezes é um parafuso que está faltando para a gente dar o start para uma máquina funcionar, né? E lembrando desse conceito de instrumento, eu lembrei aqui já da conversão de Saulo. Atos capítulo 9, verso 15, tem um texto belíssimo. Esse aqui é um texto para mim de ouro, quando a gente fala de conversão e chamado para missão. Saulo, ele foi um grande perseguidor de cristãos. Ele prendeu, matou pessoas, e quando ele estava de forma oficial indo atrás de cartas para prender mais pessoas que estavam em Damasco, Atos capítulo 9 diz ali de forma maravilhosa e sobrenatural, né? O Senhor Jesus apareceu para ele, uma luz brilhou tão forte que ele caiu no chão, e ali teve um diálogo muito forte. E depois que ele recebeu ali a palavra do Senhor Jesus, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele recebeu uma visão, e nessa visão ele percebeu que Deus tinha um plano para a vida dele. E ao mesmo tempo Deus deu uma visão para um outro discípulo chamado Ananias. E Deus falou, Ananias, você vai lá na rua direita, tem um homem orando, o nome dele é Saulo, ele está cego agora, mas você vai colocar a mão no olho dele e vai curá-lo.
E aí Ananias ficou assustado, porque a fama de Saulo era gigante, né? Saulo era conhecido como o exterminador de cristãos. Sim. Ananias falou, Senhor, mas Saulo, aquele que perseguiu... E aí tem o texto que é esse aqui. Atos capítulo 9, verso 15. Deus dizendo para Ananias, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, este é para mim um instrumento para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Algumas versões usam instrumento, outras versões usam vaso escolhido. De qualquer forma, Deus estava falando para Isaías o seguinte... Perdão, Ananias. Eu falei sempre Isaías? Ananias mesmo, né? Então tá certo. Deus falou assim, Ananias, ele é um instrumento, ele é um vaso escolhido. Eu vou usá-lo de forma poderosa para que o meu nome seja levado a todos os povos, reis e nacionalidades. Então, quando eu olhei aqui, eu já percebi isso, porque nas mãos de Deus nós somos instrumentos, né? Deus, ele pode pegar a nossa vida, que aparentemente é simples, mas através dela, nos usar de forma poderosa para fazer grandes coisas. Eita. Então, esse é o ponto, é nos colocarmos na mão de Deus. Porque, na verdade, a missão é de Deus. Nós somos meros instrumentos, né? Nós cumprimos um papel quando estamos conectados com Ele. Meu amigo, já veio um sermão pronto aqui do Pastor Everton. Quero ouvir vocês. É isso mesmo, produção? Essa é a ideia das ferramentas, dos instrumentos aqui? Vamos ver vocês dois. O que vem na mente quando vocês veem essas peças e apetrechos aqui? Ok, eu vou ver aqui as ferramentas. Primeiro veio as ferramentas têm uma utilidade, né? Tem uma função. E 2, são distintas ferramentas. É dizer, cada ferramenta cumpre distintas funções. Exato. Então, nós podemos entender que cada um de nós temos habilidades diferentes e podemos aportar de jeitos diferentes e alcançar pessoas de jeitos diferentes também, porque cada um de nós temos distintas idades e muitas coisas mais. E um texto que eu queria compartilhar, que está relacionado, né, com esse tema, que eu acho que vai também relacionado com o tema do esforço, né? É que não foi isso que eu ordenei. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. E muitas vezes, né, podemos pensar, nós como jovens, ou pessoas assim em geral, será que eu vou ajudar? Será que eu vou fazer alguma diferença? Será que eu vou conseguir levar o evangelho para as pessoas? Mas lembremos que nós somos como essas ferramentas e cada um de nós temos distintas habilidades e o Senhor nos quer usar como essas ferramentas para poder pregar o evangelho. É isso que dá trazendo um missionário pra cá, né? Já tá pregando, falando pra câmera. Isso eu deixo pra parte final, né? Fala agora pra câmera. Vocês já vêm aqui, já vão fazendo apelo no começo, gente. Isso é bênção. Por quê? É o que mexe o coração, né? Fala, Gabriel. E aí? Quando eu vejo as ferramentas, a Araceli tocou num ponto interessante, que é cada ferramenta tem o seu papel. Só que como que eu descubro qual que é o meu papel? Esse que é o ponto. E tanto antes quanto durante o tempo que você está no campo como voluntário, missionário, quem vai dizer isso para você é Deus. Deus vai mostrar. Então, o nosso principal instrumento, nossa principal ferramenta no campo é o Espírito Santo. É Ele quem mostra. Então, eu tô numa sala de aula e eu tenho pessoas que eu quero alcançar e eu tenho, sei lá, 30, 40 alunos na sala de aula. Qual deles que Deus está preparando? Onde que eu vou saber qual conversa, que palavra usar, que frase usar, que texto mencionar, que história contar? É o Espírito Santo. E muitas vezes no campo você sente ele falando diretamente com você. Uma conversa que aparentemente não tem nada a ver com o evangelho, você sente uma forte impressão no coração, fala sobre isso, pergunta sobre isso, pergunta como é que foi o dia dele. Então o Espírito Santo é o nosso principal instrumento. Okay. Tem um verso, o Atos também, no capítulo 1, que é um verso muito conhecido quando fala de missão, né? Que fala, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas na Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o voluntário, ele é isso, ele é uma testemunha. Você estava falando que a gente sai pregando por aí, só que a nossa forma de pregar, principalmente em contexto da Janela 1040, contextos mais complicados, é por meio das nossas atitudes. Então, eu costumo dizer que o campo missionário, ele te muda. Eu sou uma outra pessoa depois que eu fui para o campo missionário, mas nem tanto. Então, a pessoa que você é aqui no Brasil, ela vai ser mantida quando você estiver no campo missionário.
Então, os seus defeitos também vão aparecer lá. As suas qualidades também vão aparecer lá. E se não for o Espírito Santo agindo no seu coração, moldando ali as suas palavras, o seu caráter, porque as pessoas estão te olhando. Eu sou um estrangeiro num país árabe. Então, eu estou sob um holofote da sociedade. Elas estão observando cada atitude minha, cada palavra minha. Se não for o Espírito Santo me ajudando a ser um cristão 24 horas, 7 dias por semana, a gente não consegue fazer o nosso trabalho. E as pessoas percebem. Claro, para quem não sabe a expressão janela 1040, de maneira bem resumida, fala pra gente o que é. A janela 1040 é um espaço geográfico no mapa, são coordenadas no mapa mundi, que pega ali uma região, são regiões mais complicadas, de contexto cultural, é onde você tem a maior concentração da população mundial, é onde você tem a maior diversidade de religiões, de culturas, de idiomas, e é um dos desafios maiores assim para a pregação do evangelho, porque pega ali uma parte da Europa, pega a parte da Ásia, todo o Oriente Médio, e vai até países como China, Coreia do Norte. Então é um contexto para a pregação do evangelho mais desafiador. Então quando a gente fala janela das 40, é essa região do mundo. E é para lá que você está voltando. É para lá que eu estou voltando. Não é? Que legal, gente. Bom, já quero ouvir o pastor Everton depois, mas ouvindo de vocês dois agora, qual é a maior ameaça, a maior luta, o maior vale do Jaboque, ou o maior poço que vocês já enfrentaram, ou vocês já ouviram, ou já perceberam que é aquele soco no estômago que o inimigo quer dar para um missionário, ou voltar para casa, ou nem querer ir, ou desanimar de vez? Qual é a maior ameaça que vocês sentem? Eu acho que o desânimo. O desânimo. O desânimo. Tá. Pode ser porque, tipo, muitas vezes o voluntário começa assim com muita energia, com muita ilusão, com muita Fogos coisa. de artifício. Isso. Mas quando a gente chega, tem momentos que está longe da família missionário, longe da cultura, muitas coisas, que acaba que o missionário se sente e fala pela minha experiência, fala, mas será que vai dar certo? Mas vai dar certo, né? E se o missionário não procura Deus, o missionário pode voltar ou pode deixar. Então, aí a clave para poder ser firme e constante é Deus. E lembrar que sempre Ele está aberto para dar-nos novas forças e oportunidades para continuar pregando o Evangelho. Sensacional. E você? Para mim, eu sou uma pessoa desapegada. Eu sempre me mudei muito. Da questão de infância, meus pais sempre se mudaram muito, então eu não sou muito apegado a lugares e pessoas, e a família, ficar longe da família pra mim é mais tranquilo. Quando eu tava lá, a maior dificuldade foi o desânimo com o trabalho, pelo fato de eu não achar que eu tava tendo resultado, e isso é muito forte, porque aqui no Brasil a gente tem ali... Imagina, você vai fazer um Caleb, você vai fazer um projeto missionário aqui, você já tem batismo, já tem resultado, já tem estudo bíblico. Com certeza. E lá eu ia conversando com as pessoas e as coisas não aconteciam e demoravam, e elas demoravam a se abrir. Eu não tinha facilidade, às vezes, de encontrar alguém da minha idade que tinha interesses em comum para eu conseguir puxar a conversa. Então esse foi um desafio grande, achar que eu não estava conseguindo fazer o trabalho. Okay. Eu queria contar uma história, eu lembro de uma vez... Essa é uma história muito engraçada. Eu lembro de uma vez que eu fui numa mesquita. Mesquita é como se fosse o centro religioso dos muçulmanos, né? Tem várias espalhadas no Egito. E essa era uma mesquita que não era turística. Algumas mesquitas no Egito não são turísticas, você pode visitar, pode tirar foto. Essa, inclusive, não era. E aí a gente foi junto com um amigo nosso que era muçulmano. E a gente foi meio de penetra, assim. Me escondi no fundo da mesquita, assim. Tava eu e mais 2 amigos meus, voluntários também. E nós fomos visitar junto com ele. E aí os muçulmanos na oração, eles têm um processo de gesticular. Eles colocam a mão no peito e abaixam, como a gente vê na mídia, nos filmes. E aí, num desses momentos, a gente estava lá atrás, na parede, assim, no fundo, tinha mais de 1000 pessoas naquela mesquita, era muito grande. Era uma das principais do Cairo. E quando deu o momento, assim, de eles se curvarem, que faz parte da oração deles, nós ficamos lá atrás, todos os 3, assim, parados, de braço cruzado, observando, e todos eles se curvaram, assim. A gente se sentiu igual os 3 jovens de Daniel lá na fornalha. E naquele momento eu lembro que foi um choque pra mim, mais ou menos na metade do meu tempo lá. E aí eu olhei, assim, mais de 1000 pessoas. Falei, rapaz, com certeza nós somos os únicos 3 adventistas num raio aí, pode colocar de 100, 200 quilômetros aqui nesse lugar. Num país de 110 milhões. E aquilo foi um choque pra mim. Eu olhei e eu falei, como que é possível? Como que 3 pessoas, aí coloca o resto dos voluntários lá,
poucas pessoas para milhões. Como que a gente vai fazer o trabalho? Eu não consigo falar com as pessoas que estão aqui dentro dessa mesquita, quem dirá para o resto da nação inteira. Então isso foi o maior desafio para mim, foi o maior choque cultural que eu tive lá, entender o meu papel, entender que Deus já está agindo lá, Ele só me deixa participar de um pedaço da história das pessoas. Então isso é gratificante, é muito desafiador, mas quando você começa a ter resultados, é muito gratificante. Aí eu quero perguntar, Everton, desânimo, inadequação, sentimento de irrelevância em alguns momentos, ou talvez o apego excessivo às raízes, que mais que você vê que podem ser aí as grandes adversidades de alguém que quer fazer missão? Ou está no campo missionário também? Olha, pastor, tem que cuidar muito com as distrações e a questão da motivação errada. Porque às vezes algumas pessoas, se ela não estiver bem fundamentado no motivo pelo qual ela está indo para a missão, no campo missionário ele rapidamente vai, a gente usa essa expressão, né, balançar, baquear. Então, assim, ele tem que entender o propósito mesmo, né? E esse propósito, eu digo que tem que ser da palavra, né? Nós temos uma identidade profética. Quando nós adventistas abrimos a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 10, nós vemos que nós viemos de um movimento profético. Né? Temos o grande desapontamento ali, e logo depois do desapontamento vem a ordem divina. É necessário que profetizes outra vez acerca de muitos povos, línguas, nações. E essa mensagem que a gente vai dar ao mundo está em Apocalipse 14. E então são mensagens que estão sendo pregadas pelo povo de Deus, o povo remanescente. Então eu tenho que entender que eu vou para o campo missionário através do voluntariado ou de uma missão direta mesmo, mas eu vou por quê? Porque eu tenho uma identidade profética, eu tenho um caminho estabelecido já para mim. O remanescente, ele tem uma missão definida. Agora, quando o voluntário ele vai só para uma experiência de cultural, eu vou fazer novas amizades, eu vou conhecer outra realidade cultural, eu quero para poder turistar um pouco, eu quero porque eu terminei um relacionamento aqui, tô meio ruim, eu vou para missão, tá decepcionado com a vida aqui. Lógico que tem coisas que nós vamos ganhar de presentes ao viver a missão. Não tem problema você fazer um passeio, não tem problema você se envolver com uma pessoa ali que você conheceu, não tem problema você desfrutar de coisas que vão fazer parte da sua realidade ali. Mas se você não for pelo motivo certo, pode ser um gatilho muito forte para o diabo puxar e fazer com que essa pessoa desanime da missão na primeira dificuldade que aparecer, né? Então, estabelecer bem claro por que estou indo. É um mandato de Deus. Isso vai fortalecer o missionário lá. Porque Paulo foi Paulo, agora já passando ele como apóstolo, né? E ele correu e mesmo apanhando, mesmo preso, mesmo sendo ameaçado de morte e mesmo diante da morte depois, ele não retrocedeu nem 1 milímetro, porque ele falou, eu tive um encontro com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou que eu seria um instrumento para pregar em todas as nações da terra. Ou seja, a convicção do chamado dá a garantia da permanência. Olha que frase forte. Então, eu queria destacar esse ponto. Nós precisamos ter essa consciência do chamado, e aí o missionário vai ter as dificuldades vão aparecer, mas com certeza essa consciência missionária vai fortalecer no campo, né? Gente, a convicção do chamado é a garantia da permanência. Então, veja, turismo e selfie não são a matéria-prima da missão. Perfeito. Não são os ingredientes básicos. Eles acontecem. Fazer uma selfie, que legal. Fazer um turismo, ir lá no Egito e não conhecer as pirâmides, daí não dá, né? Você está ali do lado. Mas se você for para isso, já fica uma dica. E aí eu quero ampliar um pouquinho esse checklist. Você já falou do inglês. Check. Não ir só para turistar ou fazer selfie. Check. Que mais que faz parte dessas categorias de quem quer ser missionário e quais são os passos que ele tem que fazer para ir para o Egito, ou vir do Peru para cá, ou daqui para um desses 11 países que você mencionou? Tem que gostar de trabalhar. Opa! Gostei, na mosca. Tem que gostar de trabalhar. Porque é pelo serviço que você vai mostrar para as pessoas o porquê que você está ali, né? Então... Preguiçoso não vai ser missionário. Não tem como. Se você não gosta de trabalhar, é melhor você ficar em casa mesmo, não ir para outro lado do mundo, porque a gente já não tem muito recurso financeiro e de pessoas. Então as pessoas que a gente tem lá
precisam ser usados até a última gota de suor para conseguir fazer o processo girar. E as pessoas observam o porquê que você está ali. Então, tinha muitos alunos meus. Eu trabalhava num lugar que é uma periferia. O pastor Everton visitou lá, você viu o lixo, a poeira, é feio, não é bonito não. E as pessoas me perguntavam, você é brasileiro? E elas veem fotos minhas em vários lugares bonitos aqui no Brasil, você vem de um país do futebol, da Copa do Mundo, o que você veio fazer aqui? Muitos vinham pra mim, por que você tá aqui? Tipo, esse lugar aqui não tem nada pra você, por que você tá aqui? E a resposta que eu sempre dava é, eu vim para servir. Eu vim por causa de você, eu vim para te servir, para ajudar essa comunidade, porque vocês me receberam bem, eu encontrei um propósito, e eu vim para trabalhar, para servir. Então, se você não gosta disso, você vai sofrer um pouquinho. Vamos lá, trabalhar. O que mais? Eu gostaria de acrescentar criatividade. Ser criativo também, porque a gente consegue levar o evangelho de muitos jeitos. E isso aprendeu ano passado. Nossa, a gente fez muitas coisas. A gente levou pirulito, mensagens, desenhos, muitas coisas com pouco dinheiro. Ou com simplesmente algumas atividades que permitem que o missionário se aproxime às pessoas. Eu acho isso fantástico. E ter esse coração, sabes? Essa vontade de, olha, dar à pessoa um presente bem pequenininho, pode ser, e a pessoa vai receber, vai ver com tanto carinho, e ele vai estar depois abertos para poder aceitar o evangelho. E isso é lindo. E criatividade é um dos ingredientes de um jovem, né? E gosta, se não for preso, se ele soltar assim as asas da imaginação, criatividade vem, né? Você tem. Então faz parte também da missão criatividade, né? Então olha, inglês, criatividade, trabalho, o que mais? O que faz parte do checklist de um missionário voluntário? Olha, ele tem que estar disposto também a ser ensinável. Tem um autor que, David Larson, ele escreveu muito sobre missão e ele diz que há 3 fases do missionário. A primeira, ele vai como aprendiz. Depois ele vira um comerciante e, por fim, ele se torna um contador de histórias. Ou seja, primeiro ele vai para ser um aprendiz. Ou seja, ele caiu lá num campo que a cultura é diferente, a língua é diferente, a comida é diferente. E ele não pode simplesmente impor a cultura dele sobre aquele pessoal. Perfeito. Ele precisa primeiro aprender. Então, uma pessoa que não está aberta para aprender aquilo que é daquela cultura, ele não vai conseguir ser um missionário. Então, ele tem que realmente estar com o coração aberto e ir assim, olha, eu sou um aprendiz. É aí que ele vai ganhar o coração das pessoas. Depois, ele passa para ser o comerciante, porque no comércio envolve trocas, né? Agora que ele conheceu a cultura, ele vai encontrar brechas e oportunidades que vão ter compatibilidade, a cultura dele com a local. Então, ele vai conseguir também colocar um pouco da dele, a visão de mundo, o evangelho de alguma forma. E, por fim, ele vai ser um contador de histórias, que daí, depois de ter aberto o coração, depois de ter tido essa troca, essa experiência como um comerciante, aí esse missionário vai conseguir agora pregar o evangelho, contar a história dele, que na verdade é a história do reino, né? A história de Cristo. Então, eu acho que são processos naturais dentro da experiência missionária. Ser ensinável, estar aberto para aprender, depois ter paciência para trocar ideias, ser o comerciante e, por fim, ele também ser um contador de histórias e pregar o evangelho. Sensacional. E amigos, abra agora aquela caixa de segredo do tesouro guardadinho, que está escondido embaixo da cama ou na gaveta do coração. Qual foi um momento marcante que vocês tiveram até hoje? Eu sei que tem vários, mas se pudesse abrir e um que você possa contar, porque eu também imagino que tem o sigilo missionário envolvido, mas o que vocês podem dizer assim, aquele momento foi para eu marcar, ou positivo, ou negativo, ou diferente, ou incrível, ou solitário, mas o que na memória de vocês têm como um dos marcos da vida missionária de vocês? Posso começar? Essa pergunta é muito difícil. É difícil você resumir em uma só. Mas tem um aluno em especial que ele marcou muito a minha trajetória lá. Vamos colocar o nome genérico, Mohamed, né? Que é um nome muito comum lá no Oriente Médio. Então, o nome dele era Mohamed. E eu tinha muita dificuldade quando eu cheguei lá, eu já mencionei isso, de encontrar pessoas da minha idade que eu conseguisse me conectar. Por quê? Porque lá no Egito, as gerações mais novas, de 20 e poucos anos, que é mais ou menos, eu tenho 23, então dos 20, 21, eles são, de certa forma, assim, meio imaturos no Egito em si.
em outros países também, mas no Egito é bem forte. Para as meninas, acho que é um fenômeno geral, né? As meninas amadurecem mais rápido, mas os meninos era mais difícil. Então eu sempre fazia amizade com pessoas mais velhas, de 30, 32, que apesar de também serem mais ou menos da minha geração, fugiam da faixa de vida, já eram casados, já tinham filhos, e eu tinha essa dificuldade. E eu orava muito a Deus para me mostrar uma pessoa que fosse mais ou menos da minha idade, que eu conseguisse me conectar. E depois de um ano lá já, um ano já, foi que eu tive, assim, o primeiro que eu realmente falei, esse aqui, eu consegui me conectar legal. Era o Mohamed. Era o Mohamed, E no final do meu período lá, quando eu tava para me despedir, a gente saiu, no meu último dia lá a gente saiu, e aí ele virou pra mim e falou: Gabriel, eu queria te agradecer. Aí eu falei: por quê? Achei que ele ia falar das aulas de inglês, né, por ter me ensinado inglês e tudo mais. Aí ele falou assim: antes da nossa amizade, eu me considerava uma pessoa assim, eu tenho a minha religião, minha família é toda muçulmana e tudo mais, mas eu não me levava a minha religião muito a sério, não levava a Deus muito a sério. Eu só, assim, fazia as orações de vez em quando, mas conversando com você, um cristão, que é algo surpreendente, a gente começou a conversar sobre várias coisas, a gente teve várias conversas sobre Deus, sobre futuro, sobre perspectivas diferentes. E eu tomei uma decisão alguns meses atrás de levar a Deus mais a sério. E ele falou assim: independentemente da religião, eu aprendi isso com você, eu me aproximei mais de Deus. E agora eu considero Deus como meu amigo. Ele falou assim: eu considero Deus como meu amigo. E eu tenho orado mais, eu tenho conversado mais com ele, e eu acho que isso tem muito a ver com a sua amizade. Então eu queria te agradecer por causa disso. Aquilo pra mim foi assim, foi a última gota de satisfação que eu tive antes de ir embora. E eu falei: nossa, valeu a pena. Se eu tivesse passado uns 2 anos aqui só pra ter essa última conversa, teria valido a pena. Eu tive muitas outras, mas essa em especial me marcou muito. Foi um momento muito especial. Bacana, eu quero ficar nessa parte que você falou. Ficou orando por 1 ano pra encontrar alguém. E tem gente que ora 15 dias e já fica impaciente, não é? Então faz parte sou uma dessas também pessoas. da paciência. Mas eu aprendi lá a ser diferente. Se amadureceu, porque num ambiente assim, 1 ano, gente, é o tempo de Deus no Deus do tempo. Não tem, você tem que confiar e perseverar. Muito legal, parabéns, e vamos aí torcer, né, pela vida do Mohamed. Um dia você encontrá-lo, né? Aí na eternidade também. Vamos lá, e aí? Ui, eu tenho muitas experiências, mas uno que me marcou foi que eu lembro que eu saí com minha dupla, né, missionária do ano passado, que foi Jacó, e a gente estava tocando, batendo portas, né, para oferecer estudos bíblicos. E eu lembro que a gente estava caminhando por uma rua, a gente bateu porta, as pessoas ao começo foram muito ruins, tiraram 4 vezes a porta na cara, não? Um deles, inclusive, falou que a gente, por ser jovens, a gente não conseguiria ensinar nada a ele, porque ele já sabia tudo. E nós ficamos, os dois, bem tristes. E a gente já não queria continuar. Mas falamos: vamos, Jacó, a gente vai continuar. Vamos bater uma porta a mais. Tá bom, vamos. E a gente bateu uma porta a mais. E aí a gente conheceu a Débora. E Débora, a gente foi um bate-papo muito rápido. E a gente ofereceu um estudo bíblico para ela. E ela aceitou: eu quero. E ela, inclusive, até agora, nós já terminando o projeto, até agora a gente está ensinando a ela o Apocalipse agora, para Débora. E é uma mulher extraordinária que eu admiro muito. Ela ainda não se bautizou, mas ela demonstra até agora muita vontade de querer aprender a Bíblia. Ela sempre está aberta. E é incrível porque uma vez ela falou, né? Antes de que nós chegáramos até a casa dela, né? Ela falou que ela pensou que Deus tinha esquecido dela, sabes? E ela estava precisando de uma resposta. E nós chegamos no momento certo. E o inimigo tentou nos desanimar antes, com as outras pessoas como foram, não? Mas foi assim, foi algo que me marcou. A importância também da perseverança, né? E da perseverança em Deus. Que graças a Deus que a gente consiga muitas coisas, porque é Ele que nos dá tudo, né? Sensacional, gente. E aí, pastor, você teve algum momento marcante? Amigo, eu tive. Entre tantos, contam pra nós. Inclusive, eu tô com essa camiseta que remete a esse local. 2020, eu fui com um grupo de 32 missionários para Guiné-Bissau. Guiné-Bissau também é um país que está nessa famosa janela 1040. E ali o nosso trabalho foi para uma ilha. Então, descendo na capital Bissau, pegamos um barco e 5 horas oceano adentro, chegamos numa ilha. Ali tem um arquipélago, são cerca de 20 ilhas, e a maior chama a Ilha de Boubaque. Há uma organização, que é a Missão Andrews,
um pastor, o pastor Lucas Nunes, ele organizou essa base missionária e todo ano, desde 2017, ele estava levando grupos para lá. Em 2020 eu fui. E o que me impactou muito é que, por exemplo, dentro da comunidade de Bubak, nós temos ali 93% eles são animistas. Eles acreditam num famoso deus Irã, que é para eles um espírito protetor. Então, eles estão totalmente assim enganados com relação à passagem bíblica. O diabo conseguiu convencê-los de que Irã é um deus protetor, mas na verdade eles oferecem sacrifícios. Na frente das tabancas, que são as aldeias, tem árvores gigantes chamadas de poilão, e eles fazem sacrifícios, estatuetas de Irã. Tem casas que eles entram para dedicar os filhos a Irã. E é muito comum lá naquela ilha você ver as crianças correndo com um cordão na barriga, que é o cordão de Irã. Eles levam essas crianças para dentro da casa, que é chamada de baloba, e ali fazem um ritual e consagram essas crianças ao, entre aspas, Deus Irã. Então eles vivem totalmente no escuro. 93% são animistas. Depois nós temos ali cerca de 5% que são muçulmanos e 2% cristãos. E quando nós chegamos na ilha, o que me impactou não foi um pouco da pobreza, das doenças. O que me impactou mesmo foi esse sentimento pesado espiritual, essa escuridão, essa falta de clareza. Muitos ali nunca tinham ouvido falar quem era Jesus. E fizemos projetos atendendo a comunidade de saúde, médicos, dentistas, enfim, trabalho com as crianças. Mas nós tivemos todas as noites uma série de pregação da palavra de Deus. E o que me marcou muito, eu tive a alegria de pregar todas as noites, né, numa semana especial. E muitas pessoas ali assistindo que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E um dia eu peguei uma tesoura num apelo e falei assim, quem gostaria de cortar o cordão de Irã? E isso ali, amigo, para ele é muito pesado, porque assim, e olha como que o diabo no sentido de enganar as pessoas. Às vezes, quando alguém se converte ao cristianismo ali, eles envenenam a pessoa para dizer assim, Irã que matou elas, porque ela se converteu. Então eles têm medo. Cortar o cordão de Irã é tipo assim, é desafiar o Deus deles. E quando eu falei, tem alguém que gostaria de cortar o cordão, ficou aquele clima, aí tinha um tradutor que estava falando em crioulo, e aí ele percebeu que todo mundo ficou parado, né? E ele olhou para mim e falou assim, peraí, pastor. E ele começou a falar em crioulo com todo mundo. E ele disse assim, amigos, eu cortei o cordão. Aí ele levantou um pouco da camisa e disse assim, eu cortei o cordão e eu estou aqui. Por quê? Porque Irã não é um Deus protetor. Irã é esse inimigo do Deus verdadeiro. E para você seguir o Deus verdadeiro, você tem que romper com Irã. Então não tenha medo. E aí ele olhou para mim e falou, pode continuar. E aí eu continuei ali falando mais algumas coisas do convite de Deus. E uma senhora trouxe o netinho dela e cortamos o cordão dele. Depois um outro veio, cortamos o cordão. E pastor, eu tive a alegria. Essa é a cena mais linda que eu tenho no meu ministério. E eu tenho isso em foto e em vídeo. Eu junto com mais três pastores, 4 pastores, nós entramos num rio ali, na praia de Bubak. E nós batizamos 17 pessoas no final dessa missão. Então, para mim, foi muito especial isso. E quando eu conto essa história, eu conecto ela com um texto que Jesus disse sobre o papel da igreja. Mateus capítulo 16, verso 18, quando a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, está aqui dos lábios de Jesus. E Jesus disse assim para Pedro, eu também te digo que tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é forte porque quando a igreja está fundamentada em Cristo, quando ela entende a sua missão e ela avança, as portas do inferno não vão prevalecer. E eu senti isso quando a gente cortou o cordão de Irã, quando pessoas foram batizadas, de que o evangelho estava avançando, o diabo não conseguia ali dominar mais aquele território. E quando eu fui em 2020, nós lançamos a pedra fundamental de uma escola. E hoje a Missão Andrews tem uma escola estabelecida com mais de 400 alunos.
não tinha um clube embrionário de desbravadores. Agora o maior clube de desbravadores de Guiné-Bissau está ali com mais de 120 meninos. Hoje nós temos pessoas que estão aqui no Brasil estudando teologia e pedagogia de lá daquela ilha, vieram para cá e vão voltar para lá para poder também continuar o trabalho e a missão. Então é lindo ver isso. Para mim foi marcante. Nessa luta espiritual, quando a gente está em nome de Deus, as portas do inferno não prevalecem. Né? Então podemos ir com fé que nós vamos triunfar. Super trio, que bênção, que inspiração. Olha, se você não sentiu aí aquele incômodo do bem, tipo, dizendo, e você? Quando é que você vai tomar vergonha na cara, sair da zona de conforto e encarar uma missão para tua vida? Mas olha, é perseverança, é dedicação, é desapego, é insistência, é consagração, é trabalho, é ousadia, é criatividade. Pastor, mas é muito impossível. Não é. Todos vocês aqui provam que vale a pena, né? Vamos fazer a nossa foto especial? Tá ali, ó. Essa foto. Hoje eu quero... Pega a caneca de vocês aqui, ó. Vamos fazer uma foto bonita aqui, ó. Fazendo a celebração aqui do inverso. Isso aqui pro nosso grupo, ó. Tá aí, gente. Vamos guardar no mural todos que participaram. Tá aí pra vocês dois. O Everton já veio. Vocês dois vão ganhar uma caneca especial de presente pra levar pra missão, ó. Uma caneca amarelinha. Olha, eu estive no inverso. É isso mesmo. Obrigado pela presença de vocês. Tempo estourou, mas ainda vou mais um pouquinho. O que? Rapidinho, numa frase. O que bom, que pena e que tal, tá bom? Que bom o que do voluntariado, que pena o que da nossa conversa aqui. E o que tal, daí sim, olhar pra câmera e dar aquela fisgada no coração de quem tá assistindo a gente pra ser um missionário voluntário. Vamos lá, Gabriel. Que bom. Que bom que existe possibilidade. Perfeito. Poderia não ter, mas existe, existem muitas. Amém. Que pena que você não foi ainda. Olha aí, né? Tá certo. Que pena que você não foi ainda. Que tal? Que tal? Olha lá. Que tal você começar a se desenvolver mais, aprender mais, pesquisar mais, nem que seja um pouquinho, para poder servir em lugares como o que eu servi, como a Araceli está servindo e muitos outros também. Show de bola. Araceli, e aí? Perfeito. Que bom que a Igreja Adventista ajuda muitos jovens e incentive para fazer missão. Que pena que ainda tenham jovens que não conhecem de Jesus ou que em algum momento conheceram e estão fora da igreja. E que tal se você se dá a oportunidade de poder fazer o ano da sua vida missão e totalmente sua mente, seu coração vai mudar muito, porque Deus vai usar você grandemente para ser um canal de bênção para muitas pessoas. Amém, vocês dois. Everton, com dois jovens assim, sobrou pouco para ti. Vai lá. Mas vamos lá. Que bom que nós temos hoje organizado o Serviço Voluntário Adventista. É uma instituição organizada mundial da igreja. Aqui na América do Sul, desde 2007, ela está bem estabelecida, com uma liderança forte, com vários polos de atuação. Então, que bom que nós temos hoje uma estrutura de voluntariado para o mundo. Que pena que alguns ainda nem conhecem essa estrutura. Mas que tal você acessar agora um portal chamado vividfaith.com? Esse portal é onde tem todas as oportunidades de missão, de voluntariado do SVA. E sabe quantas vagas tem? Mais de 800. Então, se você entrar agora no site www.vividfaith.com, você vai ter mais de 800 vagas para ser um voluntário em qualquer lugar do mundo. Então, que bom! E que tal você pegar o computador agora, o celular agora, já ver uma oportunidade de serviço? Se você não tem o inglês ainda, procura alguma área de serviço em algum país que fale português ou no mundo hispano aqui, temos várias oportunidades. Se você já tem o inglês, aí você tem acesso ilimitado e pode procurar qualquer vaga. E outra coisa interessante é que você pode usar a sua formação e os seus dons para o voluntariado. Então tem vagas para todas as áreas e com certeza você vai achar uma para você. Então, que tal? Vai para cima. Tá aí, gente. Olha, você quer conhecer um pouquinho mais do Vive de Faith, recomendo seguir no Instagram o perfil. Eu tenho usado esse perfil como referência para algumas postagens minhas, que eu amo. A maneira como eles colocam lugares do mundo, as culturas e o design gráfico ali. Repito, olha, Vive de Faith no Instagram também fica a dica para você começar a seguir. E ali você já vai sentir, ó, o beliscãozinho do bem dizendo, ó, vamos ter uma história para contar. É isso aí. Vamos conhecer
conhecer esse mundão afora de maneira certa, com a missão no coração. Que Deus abençoe muito vocês. Tá aí as ferramentas, a variedade e a obra pra gente fazer, né? Então, vocês deixam um recado para todo mundo, né? Vamos fazer uma oração especial, gente? Vamos. Vou pedir para você, Araceli, orar com a gente, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Oremos. Amado Senhor, que está no céu, muito obrigada, Pai amado, pela oportunidade de hoje, porque nós aprendemos muito sobre a missão. Cada um de nós temos muitas experiências, Senhor, e nos ajuda cada dia mais, Pai, a poder compartilhar de Tu amor a outras pessoas. Queremos também orar pelos jovens que têm a vontade, Senhor, fazer missão, mas talvez neste momento ainda têm dúvidas. Que o Senhor possa ajudar, Pai amado. E, Pai amado, ajude-nos também a alcançar outras pessoas que ainda não conhecem de você, ou pessoas que conheceram em algum momento, mas nesse momento estão afastadas de tu amor. Nos ajude cada dia, Pai amado, a nos consagrarmos e também a estar mais perto da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, gente. Tá aí o Inverso pra você e com você. Compartilha, comenta, concorda, discorda, argumenta, deixa teu comentário. Mas depois de um episódio desse, dá vontade da gente ser missionário em qualquer canto desse mundo, aonde Deus quiser. Que Deus abençoe você. Fica sempre com a gente aqui, ó. Inverso é teu ponto com a gente aqui. E a gente deixa aqui o tchau pra você e até o próximo Inverso, hein? Valeu!